João 4, do verso 43 ao 54. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também havia estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícia de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Amém? Que palavra, né? Poderosa. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante do Senhor, eu, mais uma vez, junto com os meus irmãos, pedimos que o Senhor fale, Senhor. Fala de novo, como o Senhor falou na abertura desse culto, já dando sinais, Senhor, daquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Fala como o Senhor falou enquanto entoávamos ao Senhor esses louvores, e lhe agradando retornou em alegria para o nosso meio. Fala, Senhor, através desse esboço, desse sermão, dessa reflexão, porque se o Senhor não colocar a vida, seriam apenas letras e palavras, Senhor. Só quando o Senhor fala há verdadeiramente arrependimento, mudança de vida. Então nós oramos pedindo mais uma vez, fala com a gente, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, seguimos aqui, né, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo essa perspectiva de João, e a gente teve aí esses dias com o pastor Pesotti, né, que pregação, né, puxa vida, quisera eu, hein, pensou chegar naquela idade pregando daquele jeito. Eu falei para ele falou assim: não, vou te mandar uns textos, vou te mandar um estudo bíblico aí para ver se você dá uma melhoradinha. E aí ele pregou assim: uma mão estendida em sua direção. Eu falei: rapaz, isso é um pregador. É que talvez vocês não entendem, né? Mas quando o cara vem com esses temas assim, eu falei: moleque, vai vir coisa boa daí. Não entendem assim, né? Porque a gente vai pregando e a gente vai pegando algumas manhas, né? Assim, tudo tem uma habilidade também, né? Deus vai dando graça, ele explicou sobre isso. E pregar com aquela destreza tem graça demais ali e tal. A gente conversou depois sobre isso, mas o jeito que ele vai expondo o texto, a clareza, o tema, eu falei que, nossa Deus, me ajuda, me ajuda, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei assim: nossa, como seria se o pastor Pesotti estivesse me ajudando aqui com o título, né, o tema, há um desafio vindo em sua direção. Desafio da fé. Mas aí pensei melhor e decidi: prepare-se para o desafio. Foi o que me ocorreu hoje. E é interessante, né, a gente olhar, porque o comentarista vai dizer que é provável que seja a última vez que a gente vai ver no Evangelho de João a palavra sinal. Ele falou, né, foi o primeiro sinal, quando a gente leu de novo, um texto muito conhecido, né, de transformar água em vinho. Agora, a cura do filho do oficial, ele chama de segundo sinal, e a partir de agora, ele para com esse papo de sinal, porque ele quer tirar a minha e a sua atenção desses sinais, dessas pistas, desse milagre, né? Como num caça-tesouro, né? Ele não quer que a gente fique olhando para as pistas do caça ao tesouro. Ele quer que a gente fixa, né, os nossos olhos no tesouro, no Senhor. Ele não quer que a gente se distraia com outra coisa, então ele para de ficar contando, ou deixa que eu e você mesmo
vamos entendendo o que é mais milagre, o que é mais sinal. E o primeiro ponto, para você que está com a sua anotação em dia, é intencionalidade. É uma palavra que eu uso muito e eu não consigo ver de outra forma que não isso. Jesus vai falar no verso 44, o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. E quando eu li esse texto, eu fui misturando os evangelhos na cabeça, falei, onde é que está isso, né? E onde é que está? Em Mateus 13, 57, que aí na perspectiva de Mateus, é em outro texto, mas se trata da mesma história. Só em sua própria terra, em sua própria casa, é que o profeta não tem honra, não tem honra. Então, onde que Jesus está? Nesse versículo ele está em Nazaré, mas daqui a pouco ele vai estar em Caná, é onde ele é abordado pelo oficial que vinha de Cafarnaum, o texto deixou isso claro, né? Irão, e qual o problema de não confiar, de não honrar o profeta ou Jesus, né? Não no texto de João, mas no texto de Mateus 13, 58, vai falar o seguinte, quando ele fala que o profeta não é honrado na sua casa, na sua terra, e não realizou muitos milagres, irmãos, e não realizou muitos milagres, ali por causa da incredulidade deles. Por quê? Porque não funciona? Porque aí Deus não tem poder, né? Jesus não tem poder? Porque Ele não quer? E eu fiquei pensando que é melhor a gente falar só que não, porque simplesmente não acontece. Porque aqui, 5 centímetros para lá, 5 para cá, você começa a achar que está na conta de Jesus, né? Ou está na sua conta. Então é melhor a gente imaginar assim, ó, não teve fé, não honrou, não acreditou, não foi intencional. Não acontece. Simples assim, né? Então, para que a gente viva mais experiências, é preciso que a gente seja intencional, mais intencional. E outra pergunta era, será que Jesus percebe a nossa incredulidade, a nossa frieza, a nossa indisponibilidade? Pensa que palavra forte, hein? Jesus está ali, né? Cheio de emoção, conta com você, pensa assim, nossa, eu vou pôr a bola na cara do gol, e aí você está assim, ó, indisponível para o combate, indisponível para a missão. Hoje eu não estou, não, Jesus, conta com o outro aí, mas é isso, né? De forma bem simples, é isso que acontece, às vezes você está indisponível, né? Mas o Senhor segue conhecendo o nosso coração, não é? Em João 2, quando a gente falou que Jesus chegou e pôs o templo abaixo, chutou tudo e tudo mais, do verso 23 ao 25, ele diz o seguinte, está escrito o seguinte, né? Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, primeiro, muitos viram sinais milagrosos que ele estava realizando. 2, creram em seu nome. 3, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. 4, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Nosso coração é terra de Jesus mesmo, né? É só Ele para conhecer. Mas é o fato que quando você está indisponível, que você não é intencional, ele está bem percebendo de tudo que está acontecendo ali, ele está vendo, ele sonda o seu coração, ele sabe da sua indisponibilidade. E você poderia me perguntar, Iron, então eu posso procurar então Jesus para uma cura, como fez o filho do oficial, aliás, como fez o oficial, né, para o seu filho. E aí eu digo que sim, né? Sim, seja intencional, né? O verso 47 falou sobre isso, se a sua Bíblia ainda estiver aberta. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Nós até sistematizamos isso, né? O trabalho de Jesus é engraçado. O verso 49 ele está falando assim, vem Jesus, vai lá ver meu filho. Do tipo assim, se o senhor não for, não vai dar certo, né? E depois ele fala assim, porque se meu filho morrer, o que seria o contrário disso? Aí o senhor não pode fazer nada? A gente fica dando umas regrinhas para Jesus, né? Fica sistematizando o trabalho dele. Independente se você está sistematizando o agir de Jesus ou não, seja intencional, né? Busque-o, né? Como quem diz, né?
Vem, Senhor. Como que a gente terminou a última pregação? Fica, Jesus, né? O pessoal de Samaria falando, fica mais um pouco, fica mais, vem aqui. E aí eu fiquei me lembrando de uma experiência de oração e de intencionalidade, né? Lá na MPC, a gente faz uns exercícios de oração. Isso é meio difícil de explicar, porque exercício e oração parece que é duas palavras que não andam junto. Mas o negócio é que é o seguinte, o Ricardo, que é o nosso diretor de treinamento, dá umas ideias lá, né? Não, vocês vão fazer isso. E aí a gente sai para orar e vê se Jesus... É tipo assim, né? Simples assim. E aí, numa dessas, era o seguinte, eles deram uma lista de gente para a gente orar. Cada um pegou ali X números e nomes, né? E a gente ia orar, ver o que Deus falava, e depois nós ia conversar com as pessoas, ver se batia, se não batia, se eles queriam oração. Era um pessoal que estava muito triste por conta daquelas coisas de Brumadinho, né? O pessoal abalado, tinha perdido seus negócios e tal, não sei o quê. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada. E aquilo, irmãos, nunca mais aconteceu de novo. Então, eu coloco a gente na mesma situação. Talvez eu nunca tenha sido tão intencional. E aí comecei a orar, e eu me lembro bem das irmãs, da Valéria e da Amanda, né? E aí estava lá assim, não, Valéria, cabelo caracolado, Deus foi falando, eu fui anotando assim, branca, igual sua mãe, né? O sol não bate, porque... E eu fui anotando ali, ela é assim, assada e tal. E depois eu falei assim, não, a Amanda é loira, tipo, cara da Xuxa, não sei o que e tal, assim, esticadinha. Aí fui anotando e tal. Quando eu adicionei elas no WhatsApp, eu até olhei, a Valéria ainda está no WhatsApp. Elas eram o contrário. A Valéria era a Amanda era a Valéria. Aí eu falei, nossa, cara, e agora, hein? O que eu fiz? Troquei tudo. Meu Wi-Fi estava meio mais ou menos, né? Aí falei com o Ricardo, aí o que eu fiz? Ele falou, não, você deve ter misturado, mas foi só os nomes, está tranquilo. Aí falei com o filho dele, aí o filho dele falou assim, não, vai orar e tal. Aí fui orar, Deus falou, não, você só trocou os nomes, mas o resto está certinho. E a história da Valéria era muito estranha, porque, tipo assim, Deus falou sobre doença de morte. Eu falei, rapaz, isso é tenso, né? Como é que eu vou falar para a mulher? Aí falei assim, oi, tudo bem e tal, sou amigo do Marcelo, da associação, bababá. Ele pediu para a gente fazer uma oração com vocês, eu posso te ligar? Ela falou, não posso te atender. Eu falei, então vou mandar oração por aqui mesmo, tudo bem, pelo Zap? Ela falou, tudo bem, pode mandar. Boas vibrações, né? É sempre muito bom. Boas vibrações, meu Deus. Aí fui orar, né? Falei, como é que eu vou falar para essa mulher? Aí eu orei, aí falei assim, irmã, aí no final eu falei assim, irmã, eu orei e tal, quando eu orei, parece que tem alguém doente na sua família. Ou é a senhora mesmo e tal. Aí ela pegou, quando eu falei isso, aí ela respondeu, nossa. Quando eu falei, nossa, eu falei, deu certo. Né? A pessoa fala, nossa, tipo assim, como é que você sabe? Aí ela falou que o irmão dela estava em câncer terminal. Eu falei, irmã, olha, eu não, com muito temor, né, eu não quero te iludir acerca de nada, né, a gente é muito... Mas se Deus me contou, Deus tem alguma coisa. Então, eu vou orar de novo para que a irmã, né, tenha fé, coragem, acredite que a última palavra segue sendo dele. O Deus que falou para mim, que nem conheço a senhora, é o Deus que pode fazer qualquer coisa. E tal, e orei para ela, e depois contei para o Marcelo, não sei como é que essa história acabou, mas isso trata sobre essa intencionalidade que a gente pode ter, que não é todo dia, viu, irmãos, mas aquele dia, né, eu igualmente animo os irmãos a serem intencionais, e Jesus sabe dessa dimensão do milagre, verso 48, ele vai falar, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Mas fica a pergunta, então está tudo certo, né, Iron? É só ser intencional, é só buscar Jesus, se eu acredito nele ou não, se eu espero mais coisa dele ou não, é só buscar ele, é só ser intencional, está tudo certo. E aí a ideia é que não está tudo certo, né? Realmente tem um problema, porque Jesus fica muito preocupado com a superficialidade da nossa fé.
Muito preocupado, irmão? Sim, muito preocupado. Porque no verso 45, Jesus vai revelar, vai dizer o quê? Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas, receberam bem, porque eles tinham visto tudo que o Senhor fizera em Jerusalém. Então, esse texto dá para mim e para você entender que ele percebe quando você o busca também só em razão do milagre. A sua intencionalidade é só até a página 2. É só ir atrás da pista, do caça-tesouros, né? Então, em conclusão a esse primeiro ponto, nós precisamos ser intencionais com a nossa fé e vivermos experiências para alimentarmos a nossa alma, mas é preciso aprender a viver e fazer o uso adequado dos sinais e dos milagres que nós recebemos. E o segundo ponto que me ocorre é que é sobre a dor, né? Porque todas as vezes que eu trago um desafio para os irmãos, ou sou desafiado em razão, quando estou lendo a Bíblia, por exemplo, o que nós fazemos com muita frequência? Nós nos defendemos, né? Porque frases como, você não conhece a minha dor, você não conhece a minha família, meu marido, a minha esposa, você não sabe o que eu estou passando, irmão. A questão é essa, é que se você soubesse o que eu estou passando, você não viria com essa história de intencionalidade, desafio, não procurar Jesus só por cura. Se você soubesse o que eu estou passando. E reparem no verso 47, eu estou vendo um homem de alta posição, recursos financeiros, que procura Jesus e ao encontrar suplica para que ele cure o seu filho, porque é um caso de morte. E é uma situação pior, irmãos, que essa. Filho, morte, um homem de dinheiro, mas que está diante de uma situação que o dinheiro não resolve. Um homem de posição, mas está diante de uma situação que a posição, que a carteirada, que o falar alto dele igualmente não resolve. Mas existe um desafio para ele e para mim e para vocês nessa noite, diante desse texto, né? Preparem-se para esse desafio, porque a resposta ao desafio que nós estamos enfrentando, as nossas dores, é coragem. Em meio ao medo, coragem. Em meio à dor, coragem. Em meio ao filho problemático, coragem. Em meio à família que tem problemas, coragem. Em meio à dor, coragem de novo. E reparem que o que eu idealizo para nós não é diferente do que esse homem fez, porque foi a resposta apropriada dele. Verso 50, Jesus responde o que para ele? Pode ir, o seu filho continuará vivo. E o homem, está na Bíblia, não é da minha cabeça, confiou na palavra e creu. Creu em Jesus e partiu, sem insistir com ele, sem ver nada, sem nenhum efeito especial, milagre, mas porque ouviu o direcionamento, ouviu a palavra, creu em Jesus e foi. Ele ouviu e acreditou. Imagina se fosse eu falando desse tanto que eu ia argumentar com Jesus. Jesus, o que custa? Está tão pertinho, Cafarnaum. Algumas milhas, Jesus, por favor, não faça isso comigo, não me abandone, né? Qual seria a sua desculpa? Mas esse homem, talvez em razão até dessa postura militar, ouviu, se agarrou a essa palavra, como nós também talvez tenhamos bons exemplos de ter se agarrado a uma palavra. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na Jamil, o pastor Ronald virou e falou assim, nesta noite, Deus vai falar com você. E na hora que ele falou, foi como se eu agarrasse aquilo ali e falou, epa, ele vai falar. Irmãos, eu acreditei com a fé sobrenatural que até hoje eu não entendo. Só em testemunho para te contar. E fiquei ali até o último culto falando, o Senhor não falou, fala. E Deus falou.
O Spurgeon vai dizer o seguinte: pobre é a fé que só confia em Deus quando os amigos são verdadeiros, o corpo está pleno em saúde e os negócios estão lucrativos. Mas a fé verdadeira é que se apega à fidelidade do Senhor. Quando os amigos se vão, quando o corpo adoece, quando a alma se deprime, a luz do semblante do nosso Pai fica oculta. Olha só, vê se esse não é o fundo do poço, que eventualmente pode ser a sua vida. A luz do rosto do Senhor ficou oculta. Eu estava dando aula esses dias e falando assim, porque tal coisa pode te distanciar de Jesus e tal. Aí, de repente, eu meio que, o que eu estou falando, né? Falei assim, isso é uma miséria, que não tem coisa pior que pode acontecer na sua vida, não. Não tem trem pior, não. Pode escolher aí, a coisa pior. Entendeu? Aquele que te deu vida, que fez a sua vida valer a pena, trouxe sentido, trouxe cheiro, trouxe cor, trouxe sabor, trouxe vinho novo. Diz para você que o melhor vinho ele tem guardado para o final. Se você ficar distante dele, a sua vida acabou, a minha vida acabou. Nossa vida perde o sentido, irmãos. Pense na sua dor, pense na sua causa e agora, e ouça uma palavra de Deus para você. Romanos 5, do verso 3 ao verso 5, vai falar, nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. Olha que coisa linda, irmãos. Você está decepcionado com alguém, com alguma coisa, se agarra na esperança, que foi a tribulação que te deu, né? Por intermédio do Senhor. Especialmente nós da Filadélfia, fica a pergunta, será que essa bênção é só para mim, Iron? É só para mim? Certamente não. No verso 53 vai falar que, então o pai constatou que aquela hora fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, seu filho continua vivo, e assim creram ele todos da sua casa, aleluia. Não é assim que você gosta de... Até quando eu esqueço aqui, você me cobra? Cadê o de mel? Todos da sua casa creram no Senhor. Por algo que aconteceu com a sua vida, irmãos. Eu falava com a jovem hoje pela manhã, é duro. É difícil. Tem uma coisa aí do crente que é difícil. Mas muitos crerão porque viram o que aconteceu, porque viram a sua experiência, porque receberam o seu testemunho. Queridos irmãos, o Senhor é honrado quando a nossa intencionalidade e virtudes estão em desenvolvimento. A gente precisa se desenvolver, né? E o terceiro ponto que me ocorre é a sabedoria, que precisamos para o nosso desenvolvimento. O N.T. Wright, aí, que é um cara que eu fico lendo, um comentarista, que vai ensinando a gente a ler a Bíblia, ele nos ensina que a palavra... Ele nos ensina, né, por intermédio do que João disse, que a palavra ou o verbo, que é Deus, né, que essa ação, essa vontade de Deus se tornou carne de duas formas. Muito interessante, eu nunca tinha visto isso. A primeira é quando Jesus se fez homem, certamente, né? Mas a segunda é quando a palavra se torna verdade e se cumpre na minha e na sua vida. Porque se for a palavra de Deus, ela vai cumprir, né? Aquele músico, o Baruch, né? Cansado desse assédio espiritual, quando as pessoas falavam assim, você vai ter um filho. Ele falou assim, então posso ir para minha casa agora e montar o quarto do meu filho? Aí o pastor, veja bem, porque se for Deus, Ele vai fazer. É Deus que está falando pela sua boca. O que é muito comum é quando a gente ouve as pessoas falando das experiências que tiveram enquanto lia a palavra. E agora a palavra não é só o que está saindo da boca de Deus, mas é também essa que anda com a gente, né? Experiência enquanto lia,
enquanto Deus falou algo profundo e certeiro e marcou a sua vida e a minha para sempre, né? É a mesma experiência. Às vezes você fala assim, por isso que quando a gente vai batizar, quem chegou na igreja, quem terminou o curso de batismo, a pergunta é: qual a sua experiência? Porque às vezes a gente fica assim, eu queria ter andado com Jesus, né? Mas você encontra Ele, irmãos. Porque se você não encontra, você está falando a partir do quê? Se você não encontrou, se você não teve uma experiência com Ele, pode ser mais simples, menos mística, né? Mas você viu Ele, Ele falou com você, isso mudou tudo. E você tem que dar conta de testemunhar, né? Não sei se eu fui tão claro na última vez que preguei. Isso tem que estar simples, isso tem que ser fácil, você tem que explicar isso com muita clareza. Olha, desde aquele dia mudou tudo. Lucas 5:5, o que o Pedro fala para Jesus? Sob a sua palavra eu lançarei essa rede. E o que Jesus diz para o Pedro? Olha o que é você estar cheio de Deus, falando da parte de Deus. Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa sua palavra, essa confissão, eu edificarei a minha igreja. Sobre o que você falou, porque falou da parte de Deus. Porque toda vez que alguém falar assim, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ali nasce uma igreja. Essa é a mensagem que nos sustenta, na verdade, não é o prédio que essa noite nos abriga, mas é a mensagem, é a palavra. Há uma diferença profunda, irmãos, em crer porque vemos, e não desista de ver, hein? Mas crer no poder da palavra, da voz de comando, no direcionamento, né? Às vezes eu ouço frases de pastores assim, e eu não entendo, aí eu fico meditando nelas assim, anos a fio. E um pastor certamente falou assim, uma frase meio difícil de digerir, ela entra meio quadrada assim. Ele falava assim: a Bíblia não tem resposta para todas as coisas. Ele fala assim: o dinheiro muitas vezes tem resposta para todas as coisas. E eu ficava assim, nossa. Ele falava assim: mas a palavra sempre tem um direcionamento. Essa resposta, que às vezes está comendo seu coração, que você lê a Bíblia e não vê, às vezes é um milagre. Ele ainda não chegou, mas sempre tem um direcionamento de Deus para a sua vida, para você mudar a sua vida. Não precisa acreditar na frase, mas ela é muito interessante. Por que é interessante, Iron, crer no direcionamento, na palavra, na voz de comando de Deus falando para mim, para você e para o Abraão: pode ir, direção para a minha vida e para a sua. Porque Jesus vai repreender o Tomé. Então, Jesus disse: porque me viu, você creu? Porque eu te entreguei o seu milagre? Porque eu dei a sua resposta, você creu, Tomé? Pois bem, felizes são os que não viram e creram. Que me ouviram falar: pode ir, e foram. Foram onde tudo era mato ainda, né? Foram. Esse é o desafio que o Evangelho nos apresenta hoje. Por isso é preciso ter sabedoria. Somos desafiados a crer na fé genuína, que sempre procura a palavra, permite que as pistas, sinais e milagres o levem até o tesouro que é Ele, a experiência com Ele. E concluo pensando em 3 orações para mim e para você. Mas vamos ficar de pé? Que aí a gente já fica de pé, já desperta e já ora. Feche os seus olhos e meditamos, né? Sejamos intencionais com a oração para que possamos ter experiências e ver os sinais até chegar no tesouro. Seguindo o conselho do Paulo para o Timóteo,
2 Timóteo 4,5, sejam moderados em tudo, suporte a dor e os sofrimentos. E a terceira oração, pedido de oração, clamor ao Senhor, está em Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido. Sabedoria para queiram, para ter fé, que não é viver na expectativa do próximo milagre, mas como quem já tem tudo que precisa, glória a Deus. Pai, diante do Senhor, essa é a minha oração, são os meus pedidos de oração para mim e para os meus irmãos, Senhor. Faz nessa noite, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Caminha no meio do teu povo, mudando mente, mudando coração, colocando ousadia, intrepidez, disponibilidade, Senhor. Vem, Senhor, e faz como o Senhor fez no louvor, na abertura desse culto, Senhor. Nos leva, Senhor, a conhecer mais do Senhor, a se aproximar do Senhor, a querer ser mais parecido contigo, Senhor. A dar conta, Senhor, de ser intencional a todo momento, de ser tenaz, Senhor, de suportar a dor, o sofrimento, Senhor. E ao mesmo tempo, dia após dia, diante do Senhor, buscar por sabedoria, Senhor. Buscar por sabedoria, de não ficar, Senhor, perdido no meio do caminho, procurando pistas, se alegrando com elas, Senhor. O Senhor respondeu hoje, amém, Senhor. Mas há um desafio maior, de encontrar o Senhor no caminho todos os dias. Para isso, Senhor, é preciso achar esse tesouro, que é te conhecer, é ter a grande, maravilhosa experiência com o Senhor, é mudar a vida, é encontrar mais do que resposta, caminho para as nossas vidas, para as nossas almas, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém.